salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta primeira leitura de hoje também nos fala forte sobre esta vida de Jacó. Ontem nós vimos que Jacó adormeceu ali, usando uma pedra como travesseiro, e teve aquele sonho de uma escada, né, em que os anjos subiam e desciam, e percebeu que era uma manifestação de Deus, mas vemos ainda um Jacó assim muito, como diríamos, num relacionamento com Deus ainda muito de troca, não é? Se o Senhor me der pão, alimento, roupa, se eu voltar em segurança, Ele será meu Deus, né? Então, às vezes, no nosso relacionamento com Deus, eu lembrava isso, é feito assim, de uma espécie de troca, né? Agora, hoje, nós vemos um outro momento muito importante da vida de Jacó, em que ele tem uma experiência realmente mais profunda de Deus. Ele está retornando, depois de toda aquela sua viagem, e vem, né, com todos os seus familiares, com seus bens, bem-sucedido. Ele vai ainda se reencontrar então com Esaú, de quem ele, assim, de certa forma, comprou a primogenitura, né? Porque Esaú era o primogênito, e Jacó, assim, por uma esperteza, né? Mas ao mesmo tempo nós vemos também uma falta de compromisso da parte de Esaú. Jacó conseguiu a primogenitura trocando por um prato de lentilhas, né? Episódios que nós não lemos nesses dias, mas que estão aqui subtendidos. Sua relação com Esaú ficou muito ruim depois disso. Ele teve que se fugir, de certa forma, não só foi buscar a sua esposa longe, mas teve que fugir. Agora ele está voltando. E era costume entre os povos antigos, eles imaginavam, né? E Deus se serve também disso, dos costumes culturais, que nessas passagens do rio, né, de rio, como aqui é o caso, habitavam determinados gênios, né, protetores ali daquele rio, né? Então, Jacó ajuda todo mundo a passar, atravessar o rio, os bens, as pessoas, e ele fica só. E aí aparece uma figura misteriosa que luta com Jacó a noite toda. As imagens de hoje, como as de ontem também, são fortes no que dizem respeito à experiência espiritual que nós vivemos. Então, é alguém que luta, mas não é um adversário. Ao mesmo tempo que alguém que luta, é alguém que quer bem. Tanto é que Jacó, quando esta figura misteriosa diz que está chegando a aurora, que o largue, né? Jacó falou: não te largarei enquanto não me abençoares. Ora, como é que pode se abençoar uma pessoa com quem você está lutando? Então a gente vê que não é uma luta de inimigos, quer dizer, é uma dificuldade que Jacó está enfrentando naquela noite. Na noite da existência, nós também precisamos passar por essa luta. Às vezes nós pensamos na vida espiritual como se a vida espiritual fosse assim um mar de rosas, tudo tranquilo. Não, ela é feita de lutas, né? Aqui nós vemos Jacó que luta com Deus. O nome de Jacó, inclusive, vai ser mudado. De Jacó, ele vai ser chamado de Israel. Jacó significa o suplantador. A linguagem nossa aqui, o esperto, né? O espertalhão, que roubou a primogenitura do seu irmão, né? Agora ele vai chamar Israel, né? O forte com Deus. É diferente o nome, né? O forte com Deus. Jacó ficou só, um homem pôs-se a lutar com ele até o raiar da aurora. Esse texto é difícil, é um texto bem misterioso, mas ele aponta exatamente para isso. O que é uma noite? É uma crise existencial, né? É a noite escura, e
vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe o nervo da coxa. Quer dizer, Jacó vai carregar no seu corpo também um memorial dessa luta, uma marca dessa luta, uma marca existencial. Quem passa por essas lutas com Deus, carrega consigo essas marcas, assim como aqueles santos, são poucos, é verdade, que chegaram até a receber as chagas, não é verdade? Do crucificado, né? Jacó também tem uma marca, ele é ferido na coxa, no nervo da coxa, né? E depois, então, quando Jacó dialoga e pergunta: não te largarei se não me abençoares, o homem perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: Jacó. E aí, de modo algum te chamarás Jacó, mas Israel. Então, forte com Deus e não mais o suplantador, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Está vendo como é que a vida espiritual é luta? É combate? É crescimento? Qual é o maior adversário de cada um de nós? Ele não está fora de nós, ele está dentro de nós. São os nossos instintos egoístas. A grande batalha da vida é vencermos a nós mesmos. É, ao invés de termos uma vida voltada para a satisfação dos nossos instintos egoístas, sermos capazes, pela graça de Deus, de dispormos de nós mesmos para nos tornarmos disponíveis para Deus e para os outros. É isso que é o ser humano agraciado por Deus. Então, não te chamarás Jacó, mas Israel. Por sua vez, Jacó pergunta: dize-me, por favor, o teu nome. Vocês estão vendo que são dois que lutam, mas um conversando com o outro, um pedindo a bênção para o outro, um perguntando o nome do outro. Ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. E Jacó então deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: vi a face de Deus e foi poupada a minha vida. Deus não quer destruí-lo, mas fazê-lo crescer. Ele vai então atravessar mancando por causa da coxa, ficou com essa marca, né, dessa luta. No Evangelho nós vemos Jesus que liberta um homem mudo, possuído pelo demônio. É figura da humanidade, quantas vezes muda, né? Incapaz de fazer valer a sua voz, proclamar a palavra de Deus. Quantas pessoas mudas existem no mundo? Eu não estou me referindo aos mudos de um mutismo físico, mas quantas pessoas não têm a sua voz ouvida? Quantos pobres, quantos marginalizados, quantos injustiçados, quantos angustiados, ninguém ouve o grito dessas pessoas. Deus ouve o grito dessas pessoas. Já no Antigo Testamento, eu ouvi o clamor do povo de Israel, eu vi o seu sofrimento, eu desci para libertá-los. Jesus vê também o sofrimento dos outros. Então a cura desse mudo, né, que começa a falar, é a expulsão do mal. É como disse o Papa Francisco também naquela primeiríssima viagem que ele fez, antes da viagem ao Brasil, quando ele foi ao encontro daqueles que naufragavam, que morriam no mar Mediterrâneo, ainda tem, né? Mas estavam num período muito difícil, na travessia, e ele se perguntava: quem chora por eles? Quem se responsabiliza por essas mortes? Né? Então, quantas pessoas mudas ou emudecidas na história. Nós somos chamados também, meus irmãos, a ser voz daqueles que não têm voz. A igreja tem que ser voz daqueles que não têm voz. E quando ela faz isso, ela é incompreendida. Mas isso não deve nos surpreender, porque se com Jesus que libertou esse mudo, o que eles falaram? As multidões ficaram admiradas. Nunca vimos coisa igual em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Quer dizer, Jesus fazendo uma coisa boa, eles atribuíram ao mal. Ora, se fizeram isso com Jesus, por que vão fazer diferente com os seguidores de Jesus? Então, quando nós somos criticados, incompreendidos, papa, bispos, padres,
leigos que estão amando e servindo, sendo embaixadores da misericórdia, faz parte do segmento, é sinal da autenticidade do segmento. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, né? E curando todo tipo de doença e enfermidade. Vejam que o objetivo de Jesus não é fundamentalmente ser um taumaturgo, um curandeiro. Ele está pregando o evangelho do reino. As curas são sinais desse evangelho do reino, né? Que é o reino de justiça, de verdade, de solidariedade, de misericórdia. E vemos aqui o coração de Jesus. Acabamos de celebrar no mês de junho a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Há poucos dias celebramos a primeira sexta-feira do mês de julho. Aqui nós vemos: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Essa palavra compadeceu-se delas, no original grego aqui, significa o seguinte: ele se comoveu até as suas entranhas, né? Então é assim o coração de Jesus. Aí nós temos que nos perguntar: como é que é o nosso comportamento? A gente vê as multidões também, que estão cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor? Ou nós buscamos Deus só para nos abastecer, só a nós, pessoalmente? Nós temos um olhar compassivo e misericordioso como o olhar de Jesus? Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Trabalhadores também que vejam a multidão, que tenham compaixão, que sejam solidários. A igreja hoje celebra também essa memória facultativa de Santa Maria Goretti. Nasceu em 1890, finalzinho do século XIX, e ainda adolescente, aos 12 anos, uma menina piedosa, assim, um exemplo de vida cristã. Um jovem se aproxima dela e tenta seduzi-la, e ela recusa, e ela é morta a facadas, né, com 12 anos de idade, né? Santa Maria Goretti, mártir da fé e da virgindade. O jovem foi preso e ficou na cadeia 27 anos. Ela rezou por ele também, ela disse inclusive por ele. Morreu. Depois que ficou 27 anos na cadeia, esse jovem sai, convertido, e esse jovem se tornou um frei capuchinho. Se tornou um frei, um consagrado capuchinho. E quando Santa Maria Goretti foi canonizada pelo venerável Papa Pio XII, em 1950, esse jovem capuchinho estava presente nessa canonização. Vocês estão vendo que é o contrário dessas coisas tristes que dizem hoje. Se fosse hoje, tem gente que ia falar assim: ah, fez isso? Então, ó, CPF cancelado. Iam querer eliminar, né? Vejam que essa não é a postura de Deus. Se tivessem feito isso, justiça com as próprias mãos, como tem gente que quer fazer, e que não é uma postura cristã, teriam impedido o plano de Deus de levar essa pessoa à conversão, a uma vida consagrada. Esse é o projeto de Deus, vocês estão vendo? É um projeto de misericórdia. Jesus tem compaixão. Quem não tem compaixão não é cristão. Pode até ter o nome de Deus na boca, pode até trazer algum objeto religioso, pode até frequentar a missa, mas quem não tem misericórdia e compaixão não é verdadeiro discípulo de Jesus. Quem fica falando em CPF cancelado, quem se alegra com a morte dos outros, porque o outro errou, não é cristão, não descobriu o evangelho da misericórdia. Lutar com Deus é isso, meus irmãos, é perder as nossas ideias, os nossos preconceitos, as nossas concepções ideológicas, e deixar Deus realmente nos transformar, como fez com Jacó. Às vezes vai ferir na nossa coxa, nós vamos andar diferentes, mas alegres,
porque somos filhos de Deus, embaixadores da sua misericórdia nesse mundo. Que Santa Maria Gorete interceda por nós, para que não tenhamos a pretensão de sermos os puros e justos aos nossos olhos, mas sermos os compassivos e misericordiosos segundo o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.